Pai do Senhor, minha gente, eu espero que você esteja bem, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre essa perseguição na China. Esse mês, 30 pessoas foram presas, com ele também o seu pastor da igreja, né, o pastor presidente da igreja também foi preso. Eu quero falar sobre isso, o que está acontecendo lá, para a gente entender melhor o que está acontecendo lá. Inclusive, ele foi preso por uso ilegal de redes de informação. O que é isso? Vamos entender daqui a pouquinho. Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente sobre o que está acontecendo na China e essa perseguição toda lá envolvendo os cristãos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Góes e hoje nós vamos falar sobre essa perseguição na China, onde esse mês, mês de outubro aí, um pastor foi preso, Jin Mingeri. Ele foi preso juntamente com mais 30 pessoas, foram levados a prisões e algumas, inclusive alguns sites aí falam que sumiu, né, essas pessoas, sumiu, né? Aí a gente tenta entender que sumiço é esse, né? Simplesmente sumiu essas pessoas. Bom, a China, ela está cada vez mais forte nessa questão de aprisionar, né, de pressionar os cristãos lá da China. Só para a gente entender quem foi preso e aí essa igreja que se envolve. Essa igreja que foi presa, né, ela se chama Zion, foi presa, né, ela é considerada uma igreja subterrânea e a gente vai entender um pouquinho sobre o que é essa igreja subterrânea. O pastor que foi preso, né, dessa igreja Zion, né, Zion Church, e o pastor que foi preso juntamente ali com as pessoas, ela foi preso por uso ilegal de redes de informação. Bom, uso legal de rede de informação. E você vai entender melhor agora. Lá na China tem igrejas, só que as igrejas, elas precisam, preste atenção, elas precisam estar vinculadas ao governo. Então, o governo, ela precisa entender o que está sendo passado ali, inclusive para você entender que os sermões e estudos bíblicos são monitorados. Pastores precisam da aprovação e treinamento do governo, isso tudo lá, tá? E é proibido pregar sobre temas considerados sensíveis como segunda vinda de Cristo, Apocalipse e crítica, obviamente, ao governo, né? Que é o governo comunista ali, ou qualquer ideologia comunista, tá? Então, o que o governo faz? Pode ter igreja, desde que essa igreja esteja vinculada ao governo e o governo tenha total acesso do que está sendo dito, pregado e comunicado nessa igreja, ok? Então, igrejas legais do governo na China pode ter desde que o governo consiga entender, consiga saber de tudo que está acontecendo. Beleza, pastor, tu vai pregar? Vou, mas eu tenho que saber o sermão que você vai pregar, né? Só para você ter uma ideia que outra coisa também, que tem câmeras, olha isso, hein? Câmeras de segurança instaladas dentro da igreja como forma de fiscalização e saber também o que está sendo passado lá. Fiéis podem ser identificados, né, e monitorados, e crianças e jovens menores de 18 anos são proibidos de frequentar, né, cultos em muitas regiões. E para você entender ainda melhor, segundo o Portas Abertas, né, que é um site que é na verdade uma instituição que faz missões, segundo o site lá, Portas Abertas, até as igrejas registradas, elas também estão sofrendo algumas coisas. Por exemplo, elas têm o governo, ela prevê ali o tamanho da igreja, então não pode, né, aumentar de tamanho, até isso, de crente e tudo mais, ela prevê esse tamanho de igreja. As aulas, os cultos online, elas também estão sendo monitoradas, obviamente, e estão sendo reduzidas, e obviamente a fiscalização ali de todo o conteúdo digital e tudo mais que eles têm lá naquele local. Ok? Então, existem igrejas da China, ok? Só que essas igrejas são totalmente controladas. Não pode se pregar o que se bem entende, tá bom? Então, primeiro ponto aí. Então, entendendo isso aí, que existem igrejas na China, mas são controladas, eu preciso entender agora o que essa Zion representa. Essa Zion representa igrejas que elas ficam escondidas, são igrejas chamadas igrejas subterrâneas, que elas não são vinculadas ao governo. Então são igrejas que têm crentes ali, pastores, que ficam totalmente escondidos, tá? Em locais escondidos ali, fazem suas reuniões escondidas para que o governo não possa ali prendê-los, como prendeu aí, por exemplo, o pastor e tantos outros crentes que estavam fazendo suas reuniões e alguns até sumiram, ok? Então, para você entender o seguinte, tem igrejas, ok? Mas a igreja Zion, ela representa uma igreja totalmente perseguida, que vai contra o sistema do governo, e ela está dizendo o seguinte, não, eu tenho que pregar o que eu entendo, eu tenho que anunciar o que eu entendo.
roteiro. Então, é uma igreja que está dentro de um governo comunista e está pregando o evangelho de Cristo escondido. Deu para entender? Então, a igreja Zion é essa. É uma igreja perseguida, escondida estrategicamente para falar do reino de Deus, para pregar o reino de Deus. Tem missionários, homens de Deus e mulheres de Deus ali que estão totalmente nesse sentido de anunciar o evangelho, mas escondido. Ele foi preso pelo quê? Ele foi preso por uso ilegal de rede de informação. Então, o que é isso, tá? Lá na China, né, eles não têm a maioria das nossas redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, dentre outros, tá? Então eles têm redes de sociais deles próprios lá, que também são monitorados o tempo todo, então eles são monitorados por isso, e eles não têm redes sociais igual nós temos aqui, livre, né? E o povo ainda querendo que as redes sociais fiquem limitadas, né? Enfim, isso aí é assunto para depois. Mas vamos falar da agora. Então, as nossas redes sociais, igual nós temos aqui, que a gente usa, lá não existe, não tem essas redes sociais, então é totalmente fiscalizado pelo governo. Então, dentre esse uso legal de rede de informação, ele pode ter 3 aspectos, tá, que a gente pode imaginar. O primeiro é o uso do VPN. VPN, você imagina que seja ali imagina que você está numa cafeteria, ok? Você está lá na cafeteria e ali tem acesso ao Wi-Fi, né? Aí o que ele vai fazer? Esse Wi-Fi que tem ali da cafeteria, ele é muito perigoso, né? Você está no centro de São Paulo, você pega aquele Wi-Fi ali e tal, então ele se torna um pouco perigoso porque a pessoa pode, através daquele Wi-Fi, saber onde você está, ele pode pegar ali seus dados e tudo mais. Pode, tá? Pode, no sentido de não é que vai, pode. E o VPN é como se fosse essa proteção, essa capa. Então o VPN protege você, a pessoa não consegue te ver ali e automaticamente ele também, a pessoa não sabe qual país você está. Às vezes, o vídeo que aparece no YouTube vai dizer assim, esse vídeo não está aberto para você, por exemplo. Esse vídeo, com a utilização do VPN, você talvez consiga ouvir no país que você não esteja. Lembrando o seguinte, eu não estou aqui falando da utilização certa ou errada do VPN. O que eu estou falando é que esse pode ser um dos motivos, ok? E vale lembrar também que existem países como a China, por exemplo, que proíbe o uso do VPN. Então, lá proíbe também o uso do VPN, não pode usar, tá? Então, a proibição, ou seja, a utilização melhor do VPN também é um problema que pode levar à prisão. Outro ponto também que pode levar à prisão, né, num país comunista, como a China, por exemplo, é a utilização ali do conteúdo, né, conteúdo proibido, que é criticar o governo, apoio a movimentos democráticos e divulgação de informações censuradas, tá? Tudo isso pode levar também à prisão, assim também como incluir conteúdo religioso não autorizado ou considerado extremista. Então, tudo isso pode ser também passível de prisão, ok? E o outro ponto também é espionagem ou vazamento de dados. Compartilhar dados pessoais ou corporativos sem autorização pode ser considerado crime contra a segurança nacional. Esses 3 pontos é um dos pontos que podem ser considerados aí pelo governo aí motivo de prisão, ok? Então são 3 pontos que podem ser considerados motivos para prender o pastor. Enfim, tudo que ele fez baseado, né, em tentar anunciar o evangelho, e agora ele está preso. O que isso deu na repercussão internacional? Lógico que nós tivemos uma reação aí internacional, né? E a reação que eu quero falar com vocês aqui também é do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele escreveu também pela libertação do pastor, né? Ele diz o seguinte: os Estados Unidos condenam a recente detenção pelo Partido Comunista Chinês de dezenas de líderes da igreja Zion não registrada na China, foi o que falei, incluindo o prominente pastor Migre. Pedimos a sua libertação imediata. Também quem falou aqui foi o líder do Comitê das Relações Exteriores do Congresso americano, e ele diz o seguinte: a China deve libertar iminentemente Jim Migre, juntamente com outros líderes da igreja Zion. As pessoas na China devem ser livres para praticar sua religião sem medo da interferência do governo. Então são práticas aí que a gente está vendo, as reações aí que a gente está vendo internacional,
que está pedindo a soltura, né, desses homens de Deus lá. Também a UOL soltou um texto falando a respeito de que alguns policiais estão se vestindo normal, assim, estão à paisana, né, para poder prender alguns cristãos também que estão nessa prática dessas igrejas de caverna, né, dessas igrejas que estão escondidos, né? Estamos voltando à época de Atos, para você ter uma ideia. Gente, isso é para ontem. Nossos irmãos da China estão sofrendo, nossos missionários e irmãos estão sofrendo lá. Eu peço que você, né, possa estar orando pelos nossos irmãos, que você possa estar clamando ao Senhor pela libertação do pastor, pela libertação dos crentes ali da igreja Zion, para que Deus possa fazer a obra naquele lugar, para que o Senhor Jesus possa fazer a obra lá e com certeza enviar mais e mais pessoas para estar empenhada nesse que é a nossa missão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu peço que você também envie esse vídeo para os irmãos da sua igreja, envie esse vídeo para os grupos e departamentos de missões da sua igreja, para que eles possam ter uma noção das igrejas que são as igrejas subterrâneas, que estão ali sofrendo muito, mas nós estamos orando para que o Senhor Jesus possa fazer a obra naquele lugar. Meu desejo é para que o Senhor Jesus venha continuar fazendo grandes coisas, maravilhas, e que não só a China, mas que outros vivam o impacto desse verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde. Eu desejo que o Senhor Jesus possa salvar aquela nação em nome de Jesus. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.